água. Esse suporte ali, ele é menorzinho, hein? Tá do lado de cá. O estudo ficou top. Tá bom, muito bonito. Uma vida também vinha vindo, mas passou de longe. Lá vem outra, pensei comigo, acabou a minha sorte. Ele pra mim, parou e me ajudou. Ele de mim. Paz do Senhor para quem tá chegando aí. Paz do Senhor, pessoal. Daqui a pouco nós vamos estar pregando a palavra. Você vai estar ouvindo só a sua voz, que não preocupa não. Amém. Obrigado. Meus queridos e amados ouvintes, vocês que têm aí a sua Bíblia mais perto de você, quero estar convidando você a estar tomando posse dela, que nós vamos estar agora entrando na mensagem da Palavra de Deus. E o tema que nós temos preparado nesta manhã se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 6, e nós vamos ler também o versículo de número 46, que fala sobre os dois alicerces. Diz assim a palavra do Senhor: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e acontecendo que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Somente até aqui, né? Estamos vendo nesta manhã, meus queridos ouvintes, uma parábola aqui que o Senhor Jesus conta, falando a respeito de uma casa, comparando ela ao servo verdadeiro que está agora alicerçado na sua palavra. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar aqui o Senhor Jesus trazendo uma referência e falando que aquele que ouve as suas palavras é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós vemos Lucas aqui fazendo questão de colocar esta mensagem, fazendo questão de deixar esse ensinamento para nós aqui na palavra de Deus, porque o Senhor Jesus, Ele dá muita ênfase à sua palavra, aquele que a obedece, aquele que a guarda, aquele que a observa, como na Bíblia Sagrada também nós temos no Antigo Testamento Deus, Ele sempre fazendo menção dos seus mandamentos e da sua palavra,
E Deus dizendo que nós devemos ser guardadores e observadores dos seus mandamentos e da sua palavra. Isso não começa aqui no Novo Testamento. Nós vemos pela palavra de Deus que isso vai começar, né, até mesmo lá no Antigo Testamento, quando Deus, ele já tinha dado ali a sua lei. O Senhor, né, cobrava sempre dos seus fiéis que a observassem. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo de número 6, quando nós vemos ali Deus falando com Moisés, Deus vai dar a ele agora a ordem de dizer: Moisés, fala com este povo que eles ensinem os seus filhos, que eles aprendam dos meus mandamentos, que eles aprendam da minha palavra, que eles aguardem no seu coração e que eles venham a transmitir esta mesma palavra para as próximas gerações. Porque transmitindo a palavra de Deus às próximas gerações, eles agora serão conhecedores de Deus. Eles agora serão conhecedores da palavra. Eles agora serão conhecedores do caminho verdadeiro. E assim, eles não se afastarão dos meus caminhos. A Bíblia vai nos dizer então que lá em Deuteronômio 6, a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele vai dizer para Moisés que ele deveria ensinar os seus filhos ao levantar, né, ao se assentar, andando pelo caminho, né, comendo ali na mesa, aonde quer que ele fosse, que esta palavra deveria estar com eles, que deveria escrever na palma das mãos, que deveria escrever nos umbrais das portas, porque a palavra de Deus, ela é a fonte, né, de vida para aquele que a observa. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que ela nos livra de tudo quanto é empecilho que é maligno. Quando nós ouvimos a palavra, nós nos livramos de problemas, né? A Bíblia nos diz que a palavra de Deus, ela é como luz, né? Luz para os nossos caminhos. Salmo 115, né? Salmo 119, versículo de número 105, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? E luz para o nosso caminho, né? A palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos diz que a palavra de Deus, ela purifica o caminho do jovem, né? Salmo 119, versículo de número 11, se eu não me engano, diz: como purificará, pois, o jovem o seu caminho? É observando a palavra do Senhor, né? Então, quando vemos aqui o Senhor Jesus, ele mesmo fazendo menção da sua palavra, né? Nós vemos também no Evangelho de João, no capítulo de número 1, ele fala que no princípio era o Verbo, né? O Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E nada do que foi feito sem ele, né? E todas as coisas se fez quando ele estava ali presente. Quando a palavra de Deus faz referência a esse verbo significa a palavra, né? Quando Deus disse: haja luz, e houve luz. E quando nós vemos a mesma expressão na Bíblia Sagrada, muitas das vezes, a Bíblia dizendo: e disse Jesus. Todas as vezes que nós vemos esta referência, e disse Jesus, na Bíblia Sagrada, alguma coisa diferente acontece, né? E assim também como nós vimos no início de tudo: e disse Deus, haja luz. E houve o quê? Luz. Então, pela palavra que sai da boca de Deus, assim acontece todas as coisas. Pelas ordenanças do Senhor, assim acontece aquilo que Ele ordena, aquilo que Ele manda, aquilo que Ele determina. Tudo isso acontece porque é o seu querer e também porque é a sua vontade. E quando nós vemos aqui o Senhor Jesus mandando nós termos a observância na palavra de Deus, Ele vai dizer: todos estes que ouvem estas minhas palavras e não as pratica, eu vou comparar ele como um homem que construiu uma casa, mas um homem que construiu uma casa sobre areia. E ele vai dizer que aquele que constrói a casa sobre areia não precisa ser arquiteto para saber, né? Que uma casa construída sobre areia, ainda mais agora que nós estamos com esse tempo chuvoso, imagina, né? Você construir uma casa sobre areia, com esse tempo de chuva, com enxurrada, com água correndo para todo lado. Imagina o que aconteceria com essa casa, né? E o Senhor Jesus diz que assim é aquele que não ouve as suas palavras.
Ele é como uma casa construída sobre areia. Ele fala que o seu alicerce é fraco. Ele fala que o seu alicerce não tem resistência. Então o Senhor Jesus vai fazer essa comparação com aquele que não ouve a palavra de Deus, com aquele que não obedece. Ele é levado por qualquer vento, ele é levado por qualquer prova, ele é levado por qualquer dificuldade. Vocês já prestaram bem atenção em uma pessoa que não acredita em Deus? Vocês já prestaram bem atenção em uma pessoa que muitas das vezes não dá crédito à palavra de Deus? O alicerce dela costuma ser fraco, porque essa pessoa ela não tem resistência espiritual. Qualquer coisa abala essa pessoa. Hoje em dia nós vemos, muitas pessoas passando por crise de depressão. Nós vemos aí muitas pessoas que muitas das vezes têm vontade de até mesmo tirar a sua vida, Muitas pessoas tentando desistir de todos os seus projetos. Pessoas que às vezes planejam muitas coisas e depois desistem. Por quê? Porque não tem um alicerce na palavra de Deus, não tem um alicerce espiritual, não tem aquela fé que é preciso ter para prosseguir. Às vezes se sente abandonado, às vezes se sente esquecido, e se sente desta forma porque tem um vazio dentro do coração. E esse vazio que está dentro do coração dessa pessoa se chama Deus, se chama Jesus Cristo. É o lugar que tem aí preparado para o Senhor. Então quando você não está alicerçado com Jesus, quando você não está alicerçado com a palavra de Deus, qualquer coisa vai te abalar. Qualquer coisa vai te tirar do foco. Muitas das vezes, quando você precisa de uma motivação para seguir em frente, quando você não tem a palavra de Deus, você muitas das vezes pensa em desistir. Mas agora, quando você está alicerçado como uma rocha, quando você está alicerçado como uma casa construída sobre a rocha, e Jesus vai dizer que aquele que ouve as palavras dele é como aquele que alicerçou a sua casa sobre a rocha. E uma casa alicerçada sobre a rocha, como eu disse, é o exemplo dos dias chuvosos agora, a casa que está com o alicerce bem firmado, essa casa não cai. Você vai ver que vai vir as correntes, a correnteza, vai vir ali aquela enxurrada, igual nós estamos vendo agora, as casas inundando aí, por causa da chuva, muitas correntes de água. Você vai ver que essa casa que tem um alicerce bom, ela permanece firme. Que esta casa que tem um alicerce agora bem estruturado, ela vai permanecer de pé. E Jesus vai dizer que assim também é como aquele que ouve as suas palavras e que também as guarda. A Bíblia vai dizer, pelas palavras do Senhor Jesus, como aqui Lucas escreveu, que veio as correntes e não derrubou aquela casa. Ou seja, essa pessoa está preparada para qualquer tipo de provação. Ela está preparada para qualquer tipo de luta. Essa pessoa, se ela fizer um projeto, ela não vai desistir, porque ela é firme. Essa pessoa, se vier muitas das vezes a adversidade, bater contra a vida dela, ela vai permanecer de pé, porque essa pessoa, ela tem uma estrutura espiritual firmada. Porque esta mesma pessoa agora tem uma consciência de que Deus está do lado dela, e de que ela vai vencer porque Jesus está do lado dela. Então assim é conosco, nós que cremos em Deus, que esperamos no Senhor. A nossa esperança, ela nunca acaba. A nossa fé, ela nunca é derrubada. Porque a palavra de Deus nos diz, que sem fé é impossível agradar a Deus. E que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E a palavra de Deus vai nos dizer que aqueles que se aproximam de Deus, precisam crer que Ele exista. E que Ele é quem vai dar o galardão. Então nesta manhã, meu querido e amado ouvinte, às vezes você está aí abalado, está aí com seus projetos prontos nas suas mãos, e às vezes você está querendo desistir desses projetos. E Deus hoje está falando com você, que não é para desistir. Permanece firme como esta casa que é alicerçada na rocha, como aquele que ouve a palavra de Deus. Como aquele que tem agora a sua fé alicerçada no Senhor. E Jesus vai dizer que aquele que ouve e pratica, vai dar tudo certo, vai correr tudo bem. Às vezes nós desistimos fácil demais. Às vezes você está aí enfermo, você está aí passando por dificuldades na sua casa,
E às vezes a sua fé até mesmo foi abalada por causa disso. A sua fé às vezes está pouca. Você está se sentindo frio porque você passou por muitas dificuldades, você passou por muitas lutas, e às vezes a sua fé até se tornou um pouco abalada. Mas o Senhor te diz nesta manhã que você permaneça firme na palavra dele, nos conselhos dele, meditando na Bíblia Sagrada e crendo que Deus, ele fará o impossível por você. Quando eu observo esta parábola também nesta manhã, e vejo que estas palavras, elas saem da boca do próprio Senhor Jesus, é o que mais me alegra ainda, porque as suas palavras são fiéis, porque o Senhor Jesus, ele mesmo disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. O Senhor Jesus também, em Mateus capítulo de número 4, ele vai dizer o seguinte, ali naquela tentação do deserto, a Bíblia diz que o arqui-inimigo aparece para ele ali, e Satanás começa a questionar o Senhor Jesus naquele momento em que ele estava em consagração, e a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Jesus, depois de 40 dias, ele vai sentir fome. A Bíblia diz que ele vai ficar com sede, e é natural de que aquela pessoa que sente fome, aquela pessoa que sente sede, dela querer comer alguma coisa, ou querer beber. E a Bíblia vai dizer que Satanás aparece ao Senhor Jesus naquele dia, e diz para ele: se tu és mesmo o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães, e come. E o Senhor Jesus, na sua sabedoria, vai dizer: está escrito, não só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o Senhor Jesus vai fazer referência aqui que a palavra de Deus, ela é tão importante, que todas as decisões que nós tomamos em nossa vida, se ela estiver debaixo da vontade de Deus, se ela estiver debaixo da permissão da palavra de Deus, tudo vai correr bem, tudo vai dar certo. Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos ter fé, que nós precisamos acreditar. Muitas pessoas que receberam um milagre na Bíblia Sagrada foi porque creram na palavra de Deus, porque ouviram o Senhor Jesus pregar, porque ouviram que a palavra de Deus, ela cura, que a palavra de Deus, ela liberta, que a palavra de Deus, ela transforma vidas, que a palavra de Deus, ela faz com que aquele que a ouve seja transformado, seja libertado, seja curado. A Bíblia nos diz que um certo homem que era cego, que estava agora à beira do caminho, quando a palavra de Deus nos diz que esse homem estava ali, jogado às traças, ele ouviu o alvoroço da multidão, e era Jesus que passava ali naquele dia, e ele perguntou: o que é que está acontecendo? Que movimentação é essa? Aí, a palavra de Deus nos diz que alguém chegou para ele e disse: olha, Jesus o Nazareno está passando por aqui, e é ele que está causando todo esse alvoroço. O cego, por saber quem era Jesus, e saber qual eram os seus feitos, os seus milagres, a sua fama, como ela corria ali pelaquela região, a Bíblia vai nos dizer que quando o cego agora põe no seu coração que era Jesus que estava passando ali, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra de Deus diz que ele gritava incessantemente, que ele gritava para que então o Senhor Jesus o ouvisse, porque ele precisava de um milagre. E todos aqueles que estavam ali atrás do Senhor Jesus era por causa da sua palavra, porque a sua palavra tem vida, porque a palavra de Deus, ela tem transformação, a palavra de Deus, ela tem milagres, a palavra de Deus é uma palavra operante, a palavra de Deus é ela que liberta e transforma as vidas. E nós vemos que quando aquele cego gritou, muitas pessoas disseram para ele: olha, fica calado, você está incomodando o mestre, você está incomodando o Senhor Jesus, é melhor que você fique no seu canto. Mas a Bíblia nos diz que aquele homem foi persistente. Persistente por quê? Porque ele sabia quem era que estava passando ali. E no que ele grita agora, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Jesus manda que trouxesse ele até ali. E o que é que aconteceu?
o milagre foi operado na vida daquele moço, porque acreditou, porque esperou. Então nesta manhã, meu querido e amado ouvinte, eu quero te dizer nesta manhã que esta situação ao qual você está passando, você não pode deixar ela dominar os seus sentimentos. Eu vejo que nesses últimos dias nós encontramos muitas pessoas depressivas. Nós encontramos muitas pessoas sem motivação para viver. Mas eu quero te dizer nesta manhã que a palavra de Deus, ela pode te transformar. A palavra de Deus, ela pode trazer uma nova motivação de vida para você. Que a palavra de Deus, ela pode restaurar os seus sentimentos. Você que muitas das vezes tem se afastado do caminho do Senhor porque você acha que não é digno de estar na presença de Deus. Você que não acredita que é possível ser firme, que é possível ser fiel a Deus, que é possível estar na presença do Senhor e ser feliz na presença de Jesus. Deus manda te dizer nesta manhã que ainda é possível sim. Que se você se alicerçar na palavra, como o Senhor Jesus diz, se você firmar na palavra do Senhor, nos conselhos da sua palavra, você vai se tornar uma casa edificada sobre a rocha. E você que às vezes está aí pensando que não é ninguém, você que está aí muitas das vezes passando por essa crise de depressão, se achando inferior demais, se achando uma pessoa muito pequena, desprezada, eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela te diz que você é filho. E se você é filho, você tem direito àquilo que o seu pai tem para te entregar. A palavra de Deus nos diz que aquele que é filho de Deus, que aquele que ama o Senhor Jesus e tem o seu direito de filho, Deus tem bênçãos para entregar para ele. Então, se você está afastado, volte para os caminhos do Senhor, porque Deus ainda tem um milagre para realizar na sua vida. E você que está aí às vezes deprimido, com depressão, se achando que não é ninguém, eu quero te dizer uma coisa: a única coisa que vai te alicerçar é a palavra de Deus. A única coisa que vai tornar a sua estrutura firme é a palavra de Deus. Você precisa ter um conhecimento, um encontro com o Senhor Jesus, e Ele vai transformar a sua situação. O Senhor Jesus é aquele que pode mudar o quadro da sua vida nesta manhã. Então o que eu quero te dizer: não deixe esses pensamentos que às vezes entram na sua mente dizendo que você tem que tirar a sua vida. Não deixe esses pensamentos malignos que às vezes batem na porta do seu coração dizendo que você não é ninguém, dizendo que você muitas das vezes precisa dar um fim na situação em que você está passando, que às vezes você precisa tirar a sua vida. Não deixe isso acontecer. A palavra de Deus te diz nesta manhã que você é mais do que vencedor estando na presença do Senhor Jesus. Que você tem esta oportunidade de conhecer Jesus nesta manhã. E o Senhor Jesus nesta manhã Ele te diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus está dizendo nesta manhã que Ele é a luz para o seu caminho, que Ele é a palavra que você precisa, que Ele é a solução para os seus problemas, para as dificuldades que você está enfrentando. Então que você venha permanecer firme. Tenha nesta manhã um encontro com o Senhor Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer que existia naquela época um homem que se chamava Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico, tinha muito dinheiro, ele tinha muita fama, ele era chamado de o príncipe dos publicanos, uma pessoa conhecida pelo povo de Israel porque era um cobrador de imposto. E naquela época as pessoas tinham muita raiva de cobrador de imposto. E aquele homem, mesmo com a sua estatura, com a sua fama, e de ter todas as riquezas que tinha, ele sentiu no seu coração que estava faltando alguma coisa. Aquele homem se sentia deprimido porque não tinha paz. Aquele homem se sentia deprimido porque estava faltando algo na vida dele. Às vezes assim também é na sua vida. Mas eu não sou rico. Mas às vezes está faltando em outra área, Às vezes não é na área da riqueza, mas é na área familiar, na área sentimental. Pode estar faltando alguma coisa na sua vida. E o Senhor Jesus, a Bíblia nos diz que quando ele estava passando ali próximo àquela região onde Zaqueu morava, próximo ali de Jericó, a Bíblia nos diz que ele descobre, ele vê ali o alvoroço da multidão, ele vai correr para ver o Senhor Jesus.
E ele sobe em cima de uma figueira e fica lá parado e admirando a multidão e o Senhor Jesus passando. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Jesus sabia exatamente o lugar onde ele estava. E o Senhor Jesus vai dizer para ele: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje é o dia em que eu vou pousar na sua casa. E a palavra de Deus vai dizer que em poucos minutos que Zaqueu ouviu a palavra de Deus, e ele recebeu a palavra, guardou no coração dele a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra que agora entrou no seu coração mudou a vida de Zaqueu. E Zaqueu então decidiu abrir mão de tudo aquilo que ele tinha agora roubado, de tudo aquilo que ele tinha defraudado. A Bíblia nos diz que ele agora devolve tudo aquilo que ele roubou, tudo aquilo que ele defraudou. Ele disse para o Senhor Jesus, né, que ele queria agora a sua salvação, que ele queria agora a sua paz. Então nesta manhã eu quero dizer para você, né, que tudo aquilo que tira a tua paz, tudo aquilo que tira a sua tranquilidade, tudo aquilo que tira agora o seu sono, né, o Senhor Jesus nesta manhã, Ele quer fazer uma obra na sua vida, trazendo transformação para a sua alma. E eu quero estar nesta manhã orando juntamente com vocês e já também encerrando a programação. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito aqui nesta manhã, pelos hinos, Senhor meu Deus, que aqui tocaram no nosso coração, pela palavra, Senhor Deus, aqui ministrada. Quero estar intercedendo, Senhor meu Deus, por cada um dos que nos ouve, por aqueles que estão enfermos, Senhor Jesus, nesta manhã, que o Senhor venha estar curando, que toda depressão, Senhor meu Deus, que esteja atingindo, Pai, esta pessoa que nos ouve nesta manhã, que ela venha sair. Meu Pai, que o Senhor esteja visitando os lares nesta manhã, aonde estiver, meu Pai, uma pessoa precisando agora de uma libertação, precisando agora, meu Pai, de uma intervenção do Senhor, precisando, meu Pai, de uma vitória, uma bênção, Pai, material, uma bênção conjugal, uma bênção na vida financeira, Pai, bênção na vida familiar. Que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas, Pai, sobre este lar, sobre esta casa neste momento. Meu Deus, visita também agora aqueles que estão lá na penitenciária, que o Senhor esteja fazendo uma grande obra, transformando vidas ali, Pai. E também, meu Deus, que o Senhor esteja visitando os hospitais e trazendo ali, meu Pai, a cura por aqueles, meu Deus, que sentem dor neste momento. Peço ao Senhor, meu Pai, faça o teu milagre, Senhor, em nome de Jesus, e assim nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Então que Deus esteja abençoando você, meu querido amado ouvinte, que participou conosco nesta manhã, né? Que Deus esteja fazendo aí uma obra na tua vida. E no decorrer desta manhã, desta semana, vai ter mais programas Fé para Vencer. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima programação. Cantar com vocês essa canção